vou estar aqui com mais uma aula, né? E essa aula tem como tema coeficiente de solubilidade. Vou estar aqui resolvendo para vocês o nosso exercício, que é a lista do exercício, né? A aula tem como objetivo compreender o subconteúdo, coeficiente de solubilidade, através da correção do exercício. Então, coeficiente de solubilidade, recapitulando para vocês, é a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão de solvente em uma determinada temperatura e pressão. É a capacidade de solução influenciada pela temperatura. E você pode estar me perguntando, tia Iva, o que é solubilidade? Né? Solubilidade é a quantidade máxima de uma substância se dissolver em um determinado líquido. Né? E os solutos podem ser classificados em 3 tipos. Solúvel, pouco solúvel e insolúvel. E a classificação das soluções pode ser insaturada, né, saturada e supersaturada. E o coeficiente de solubilidade pode aparecer de 3 maneiras no exercício. Pode vir o coeficiente no texto, né, como eu vou mostrar para vocês na resolução do exercício. Pode vir o coeficiente na tabela, né, representada por uma tabela, né, em que ele me dá a temperatura. E pode ser também representado no gráfico, né, como eu vou mostrar para vocês. E a curva de solubilidade, pessoal, são gráficos que apresentam variações dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. A curva de solubilidade, né, é a quantidade máxima do soluto que pode se dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Né? Para qualquer ponto em cima da curva de solubilidade, em cima dessa curva de solubilidade, pessoal, a solução é saturada. E para qualquer ponto acima da curva de solubilidade, a solução, né, vai ser supersaturada, né, que é a quantidade do coeficiente de solubilidade, né, é maior. Então, para qualquer ponto abaixo da curva de solubilidade, a solução vai ser insaturada. Indo aqui, pessoal, para a resolução do nosso exercício, eu espero que você deixe seu like, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Né? Eu conto com você para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Então, eu vou aqui para a primeira questão, pessoal, da correção do exercício. Colocando-se 400 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 1 litro de água pura, a determinada temperatura de 25 graus Celsius. Podemos afirmar que ele já me deu o coeficiente de solubilidade, pessoal. Aqui, que eu coloquei na cor amarela, o coeficiente de solubilidade que eu consigo dissolver em uma quantidade padrão de solvente é 360 gramas para 1 litro de água. Eu consigo dissolver, né, esse soluto 360 gramas para 1 litro de água. Então, ele me diz assim, colocando-se 400 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, ou seja, está acima do meu padrão, que o padrão é 360. Nessa quantidade do coeficiente de solubilidade é 360 desse sal para 1 litro de água. Então, ele pergunta aqui, letra A, o sal se dissolve totalmente? Não, o sal não vai se dissolver totalmente, né? Porque vai sobrar uma quantidade, um corpo de fundo, que vai ser 40 gramas. Vai dissolver 360 e sobrando 40 gramas. O sal não se dissolve? Não, o sal vai dissolver os 360 gramas. Né? Ele vai dissolver uma parte e ficando o que está em excesso no fundo. Então, C, parte do sal se dissolve e o excesso se deposita, né? Que vai formando um corpo de fundo, formando uma solução saturada. Então, a C é a alternativa correta, pessoal. D, o cloreto de sódio a 25 graus Celsius é insolúvel. E E, precisaríamos de 200 gramas de cloreto de sódio a mais para que ele se dissolvesse totalmente. Não, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 2, pessoal. Questão 2, a gente vai fazer um cálculo. Né? O coeficiente de solubilidade de um sal, ele já me deu o coeficiente de solubilidade. Né? Observe. É de 60 gramas por 100 gramas de água a uma temperatura de 80 graus Celsius.
A massa em gramas desse sal, nessa temperatura necessária para saturar 80 gramas de água ele quer saber, pessoal, qual seria a massa desse sal para ser dissolvido em uma certa quantidade de solvente, que é 80 gramas de água, né? Qual seria essa quantidade desse sal? O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma regrinha, né? Uma regrinha de 3. Vou mostrar aqui para vocês como eu fiz a regrinha de 3. Eu vou colocar 60 gramas de sal está para 100 gramas de água, né? E depois eu vou colocar 80 gramas de água está para X. Multiplicar cruzado e eu vou chegar no resultado de 48 gramas desse sal. Ou seja, eu vou precisar de 48 gramas desse sal para que possa ser dissolvido em 80 gramas de água a uma temperatura de 80 graus Celsius. Alternativa correta, alternativa B. Questão 3, pessoal. Considere uma solução aquosa, solução dissolvida em água, saturada de KCl com corpo de fundo, né? Então, ele tem uma solução saturada, KCl, com corpo de fundo, né? A 20 graus Celsius e os seguintes valores, né? Ele me deu aqui essa tabela com os seguintes valores, né? A temperatura, né, de solubilidade, a 10 graus Celsius 310, a 20 graus Celsius 340 e a 30 graus Celsius 370. De acordo com os dados acima, para diminuir a massa do corpo de fundo, para diminuir o precipitado que está no recipiente, o que é que você vai ter que fazer, né? Afirmação 1. Aquecer o sistema, sim, que é para que eu possa ter o soluto em maior quantidade dissolvida, né, para que eu possa dissolver essa quantidade de fundo que sobrou, né, essa quantidade de soluto, esse precipitado que está no recipiente, no fundo do recipiente, eu vou precisar aquecer e também adicionar uma certa quantidade de água e agitar, né? Posso adicionar uma certa quantidade de água e acontecer essa dissolução. Então, pessoal, aqui, agitar a solução não e decantar a solução também não. Dessas afirmações, são corretas apenas a 1 e a 2, pessoal. A alternativa correta aí é a alternativa a 39 gramas para 100 gramas de água. Ou seja, esse é meu coeficiente de solubilidade. Eu consigo dissolver em 100 gramas de água 39 gramas de soluto desse sal, né? Então, eu só consigo dissolver 39 gramas. Né? Se eu colocar uma quantidade maior que 39 gramas, eu vou ter uma solução com um corpo de fundo. Se eu tiver uma quantidade menor desse coeficiente, se eu quiser dissolver uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução insaturada. Né? Então, aqui, calcula a massa de água necessária para dissolver 780 gramas desse sal a essa mesma temperatura de 100 graus Celsius. Então, eu tenho uma quantidade maior, né, de sal, 780, e quero saber a quantidade de solvente que eu vou precisar para dissolver 780 gramas desse sal nessa mesma temperatura que é a 100 graus Celsius. Então, eu fiz aqui, pessoal, também, o cálculo, né, foi que eu fiz. Eu coloquei o coeficiente de solubilidade, que eu já tenho, que é de 39 gramas para 100 gramas de água, e coloquei aqui 780 gramas de sal, né, quanto é que eu vou dissolver. Então, fiz a regrinha de 3, eu vou precisar de 2.000 gramas de água. Eu vou precisar de 2.000 gramas de água, pessoal. Essa é a alternativa correta. Né? Essa é a resposta correta. Eu vou precisar de 2.000 gramas de água, né, para dissolver 780 gramas desse sal em uma temperatura de 100 graus Celsius. Questão 5, pessoal. Adicionando o soluto a um solvente, chega-se a um ponto em que o solvente não mais consegue dissolver. Quando você adiciona soluto a um solvente, chega a um ponto que não consegue mais dissolver, eu vou ter uma solução saturada, porque eu vou conseguir dissolver a máxima quantidade, né, a máxima quantidade necessária para esse solvente. Então, eu vou ter aqui a alternativa correta,
A alternativa é, viu? A alternativa correta é a alternativa E, uma solução saturada, né? Questão 6, pessoal. Quando se abre um refrigerante, observa-se o desprendimento de um gás CO2. Com essa observação e considerando a pressão ambiente de um atm, uma atmosfera, podemos afirmar que a mistura gás e líquido do refrigerante é uma solução diluída. B, mistura heterogênea, quando eu consigo ver duas faces, eu estou trabalhando soluções, vocês sabem que as soluções são soluções, misturas homogêneas e não heterogêneas, né? Solução saturada, D, solução insaturada, e E, mistura azeotrópica. Então, a alternativa correta será solução saturada, né? Essa é a alternativa correta, solução saturada. Alternativa correta aqui, pessoal, solução saturada. 6, pessoal. Vamos agora aqui para 7. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação, uma parte do sal se deposita, se uma parte do sal vai se depositar formando um precipitado, teremos no final uma solução saturada com corpo de fundo. Então a alternativa correta já é a alternativa A, né? A B, supersaturada com corpo de fundo, C, insaturada, D, supersaturada sem corpo de fundo e E, saturada sem corpo de fundo. A alternativa correta, a alternativa A. Questão 8, pessoal. Tem dois sistemas, né? Sistema 1 e sistema 2, e pede para analisar essas afirmativas que o exercício está me dando. No sistema 1, a solução está insaturada, né? Que ele está perguntando se a solução está insaturada, pessoal. Essa solução vai ser insaturada. Eu tenho, né, no sistema 1 uma solução insaturada, porque no sistema 2 está me mostrando, né, está mostrando que eu posso dissolver mais sal nessa mesma quantidade de água, né, do que 20 gramas. Então aqui eu vou ter aqui uma solução insaturada, que está menor do que o coeficiente de solubilidade. Então a alternativa, a afirmativa 1 aí está correta. No sistema 2, a solução está saturada. No sistema 2, pessoal, eu consegui dissolver a uma certa quantidade de sal, que é 36 gramas, né? E sobrou aqui um corpo de fundo, né? Porque eu dissolvi 30 gramas. Foi dissolver 30 gramas de sal, né? 36 gramas, só que o coeficiente de solubilidade fosse 30 gramas, né? Sobrou 6 gramas de corpo de fundo. Se sobrou 6 gramas de corpo de fundo, no sistema 2 a solução está saturada com corpo de fundo, né? 3. Não existe solução saturada sem precipitação. Então, a alternativa correta, pessoal, vai ser a alternativa D, 1 e 2. Então, essa é a alternativa correta. Pessoal, observe a sequência abaixo em que o sistema 1 se encontra a 25 graus Celsius. Vamos usar aqui as seguintes afirmativas. A 25 graus Celsius, a solubilidade do sal é de 20 gramas para 100 gramas de água, pessoal. A solubilidade do sal vai ser de 15 gramas, porque no sistema 1 conseguiu dissolver apenas 15 gramas, né? Eu consegui dissolver apenas 15 gramas. Então, seria, no lugar do 20, seria 15, né? Porque aqui formou uma solução com corpo de fundo, ou seja, 5 gramas ficou aqui formando-se um precipitado, né? Então, aqui essa afirmativa não está correta. O sistema 3 é uma solução supersaturada. Então, quando eu tenho aqui no primeiro sistema um precipitado e eu quero dissolver totalmente esse sal, eu vou aquecer, né? Então eu aquecendo e depois fazendo um resfriamento cuidadosamente, né? Com cuidado, e essa solução, esse corpo de fundo não mais voltou da forma inicial, eu vou ter uma solução supersaturada. O sistema 1 é uma solução insaturada? Não. O sistema 1 é uma solução saturada com corpo de fundo. 4. Colocando-se um cristal de sal nesse mesmo recipiente aqui, este se transformará rapidamente no sistema 1. Se eu colocar sal aqui, pessoal, se eu vou colocando sal, uma quantidade de sal, vou colocando um cristal, essa solução vai conseguir sim voltar rapidamente ao sistema 1, porque não vai mais conseguir dissolver esse sal. Então a alternativa correta aí, né, a alternativa A, 2 e 4, as afirmativas
2 e 4 estão corretos. É isso, pessoal. Observe o gráfico a seguir. Observando o gráfico a seguir, nós temos aqui a solubilidade de grama de soluto por 100 gramas de água. E vou trabalhar aqui com o césio. A quantidade de sulfato de césio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius em gramas é aproximadamente igual a... O que é que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos aqui na temperatura, no eixo X, até chegar lá no césio, no sulfato de césio, para ver qual é a solubilidade, desse soluto em 100 gramas de água, Tracejando aqui, pessoal, vou aqui do 60 a 200, Eu vou colocar aqui o gráfico. Pronto. Tracejando aqui, pessoal, o gráfico aqui, tracejando aqui, eu vou chegar a 200, Então, 200 gramas de soluto é dissolvido em 100 gramas de água em uma temperatura de 60 graus Celsius. Eu vou dissolver aqui nessa temperatura de 60 graus Celsius. O que é que eu vou fazer? Achando esse coeficiente, essa solubilidade, que está 200, 200 de césio, de sulfato de césio, SO4, está para 100 gramas de água, que é dissolvido em 100 gramas de água, a uma temperatura de 60 graus Celsius. O que é que ele pede? Que se tiver 500 gramas de água nessa mesma temperatura, qual é a quantidade de soluto dissolvido para 500 gramas de água? Então, vou colocar aqui 500 gramas de água, E eu estou procurando a quantidade de soluto que eu posso dissolver nessa quantidade de água. Então, eu vou colocar aqui multiplicando cruzado, 100 vezes x, 100x, 200 vezes 500, vai dar 100.000, x dividido por 100, pessoal. Eu só vou cortar o zero, x igual a 1000 do soluto, que é o césio. Aqui 2, o sulfato de césio, que é CS2SO4. A alternativa aqui, pessoal, para 200 gramas é 1000. Se ele tivesse pedindo aqui 220, aqui fosse 220 no lugar, se eu colocasse aqui 220 no lugar desses 200, a resposta seria 1100, seria a alternativa C, pessoal, se fosse 220, viu? Mas aqui eu estou trabalhando com 200, que é a quantidade que dissolveu, que esse soluto, que é o sulfato de césio, conseguiu se dissolver em 100 gramas de água. Essa é a alternativa correta, a alternativa E. Questão 11, pessoal. Considerando o gráfico, na questão 11 aqui, nós temos um gráfico onde eu tenho a curva de solubilidade, que é a minha quantidade máxima. Todo ponto que estiver nessa curva eu tenho uma solução saturada, então eu vou aqui, soluções indicadas pelo ponto A, B e C, pode ser classificada quanto à saturação, respectivamente, como letra A, insaturada, com corpo de chão, supersaturada. B, saturada, insaturada, saturada com corpo de chão. C, saturada com corpo de chão, saturada e insaturada. D, supersaturada, insaturada. E E, saturada com corpo de chão, supersaturada e insaturada, pessoal. Vamos ver aqui qual é a alternativa correta. Na alternativa, aqui no ponto A, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo.
né, aqui nesse ponto A. Eu vou ter, a curva está indicando a quantidade máxima do soluto, né, numa determinada temperatura. Então, essa curva está me indicando isso, né? E quando esse ponto A está passando da curva, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, né? Então, aqui, AB, pessoal, esse ponto B é a quantidade máxima que pode ser dissolvido em 100 gramas de água, né? A quantidade máxima que pode ser dissolvido aqui na minha solubilidade, no meu solvente, que é 100 gramas de água. Então, eu teria aqui na B, no ponto B, uma solução saturada, né? Uma solução saturada. E na C, pessoal, seria esse ponto C, a quantidade de soluto, que pode ser dissolvido nessa quantidade de soluto, que pode ser dissolvido nessa temperatura, né? Em uma certa temperatura. Então, aqui, a alternativa correta seria a alternativa C, a alternativa correta é a alternativa C. Ponto A, solução saturada com corpo de fundo. Ponto B, né? Solução saturada. E ponto C, solução insaturada. Aqui seria uma solução insaturada. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 12, pessoal. 6 soluções aquosas, né, aqui, em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de NaNO3 em 100 gramas de água. Em alguns casos, o NaNO3 não se dissolve completamente, né? Este gráfico representa a curva de solubilidade de NaNO3 em função da temperatura, como você pode ver, né? Aqui, em função da temperatura. No eixo X, temperatura, né? E no eixo Y, a massa em grama, que pode ser dissolvida em 100 gramas de água, né? Para 100 gramas de água. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os 2 sistemas em que há precipitado são, ele quer os sistemas em que há precipitado. Qualquer ponto aqui em cima da curva, eu vou ter uma solução saturada. Ponto aqui, pessoal, que passa da curva aqui, ó, nesses 2 pontos aqui, no 1 e no 3, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, né? E os pontos que estão abaixo da minha curva, eu vou ter uma solução. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, que vai formar um precipitado, vai ser A1 e A3, né? Vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. Então, a alternativa correta aí é a alternativa B. Espero que você tenha gostado, né, da resolução.